O estudante deve contemplar seu papel na história e imbuir-se do sentido da continuidade do esforço humano e da ação decisiva dos grandes homens e das grandes descobertas. Então, o que o Julius Paiu está querendo nos dar aqui é a seguinte coisa. O estudo ele não é simplesmente obtenção de informação, como já foi falado aqui. Ele não é simplesmente a obtenção de informações, de datas, nomes, né, e etc. Ou seja, não são informações mortas que você armazena no cérebro como se você fosse uma espécie de um computador. Mas como a gente está estudando homens, como estamos estudando fatos, coisas que ocorreram na realidade, ideias também que apontam para a realidade, no caso da filosofia, a gente tem que olhar para isso com um olhar humano, não como um olhar robótico ou como um olhar de como, digamos assim, um computador olhasse para a informação, mas como o ser humano olha para o conhecimento sobre a realidade. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente, especialmente na filosofia, na teologia também, quando a gente começa a adentrar nesse mar de conhecimento, digamos assim que o nosso diálogo já não é estabelecido simplesmente com conceitos, com ideias, mas também é estabelecido com homens, com os grandes homens que escreveram as grandes obras, com os grandes filósofos, com os grandes teólogos. Você pode meio que ter uma espécie de um diálogo através das obras, através do conhecimento com esses homens. E aí, tendo todo esse senso da continuidade, como ele diz aqui, ele usa essa palavra aqui, sentido da continuidade do esforço humano, como panorama histórico e existencial do estudioso. Quando a gente olha para a nossa história e nós sabemos quem somos, e nós adquirimos, digamos assim, um senso de quem somos através da nossa história. Nós vamos ver as dores que nós passamos, nós vamos ver as fases da nossa vida que nós passamos quando éramos crianças, quando fomos crescendo, né? Quando nos tornamos adultos e por aí vai. E aí tem nossas lembranças, tem os nossos familiares também. E isso, a memória disso, nos dá um senso histórico de quem nós somos dentro desse negócio. A partir do momento que nós começamos a estudar, nós temos que ter em vista e vislumbrar que quando a gente alcançar, digamos, esse nível de intelectual, a gente está adentrando nessa mesma linha de continuidade histórica. A gente está se inserindo como pessoa dentro dessa continuidade histórica de pensamento. Mas não é simplesmente um pensamento sobre uma determinada crença, não é simplesmente, digamos assim, não é só a história da sua igreja, não é só a história do seu bairro, não é só a história do seu país, é a história do pensamento humano universal. E não só o pensamento, não só qualquer pensamento, mas os melhores pensadores do universo, digamos assim, do mundo. É isso que quer dizer. Imaginem, por exemplo, uma linha. E dentro dessa linha tem os grandes filósofos, os grandes teólogos. A partir do momento que nos tornamos e começamos a entrar no debate que eles mesmos travaram, digamos assim, que o diálogo que eles travaram entre si, a gente entra dentro desse diálogo. Porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que tem questões também que foram tratadas por um cara lá do século XIX e outro do século X, por exemplo. Eles estavam falando mais ou menos das mesmas coisas. Então, quando a gente entra nesse diálogo, a gente realmente entende o que eles querem dizer e a gente está no patamar de dialogar com eles. Tá entendendo? Não é só simplesmente... Você não está só obtendo informação, você não está como um computador, né? Como eu já expliquei. Obtendo informação, que você pluga lá o pendrive e o computador copia tudo aquilo. Não. Você está tendo contato direto com a experiência mais genuína do ser humano, as experiências mais genuínas do ser humano. Porque ali não estão qualquer pessoa. Ali não está, sei lá, o seu fulano, que é seu amigo. Ali não está uma pessoa que você conheceu. Ali está seres humanos que deram as suas vidas pela busca da verdade.